vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O deserto, o vale, Ele os transformará. Em mananciais de águas minha vida faltará. Minha alma cantará e anunciará o teu louvor, Senhor meu Rei.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Cante ao Senhor, cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Porque Ele faz maravilhas, Ele faz maravilhas. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Porque Ele é Deus que nos ouve, Ele nos ouve. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia ao Senhor. Cante aleluia ao Senhor.
quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que estão ligados conosco por YouTube, TV Web ou Rádio Manaim, a todos a paz do Senhor. Nós vamos colocar de joelhos para dar início ao nosso culto. Clamamos, Senhor, pelo sangue de Jesus, pedindo uma bênção especial para esse culto, para a Tua palavra, a leitura, Senhor, que Tu estejas concedendo graça e abençoando a todos. É o clamor que fazemos em nome de Jesus. Vamos ouvir agora um hino de clamor. Jesus, ó meu Jesus, nesta hora me chego a Ti para clamar pelo Teu sangue e sentir-Te perto de mim. Oh, dá-me libertação e muita comunhão e permite, ó Senhor, que eu seja usado em Tuas mãos. Oh, dá-me libertação e muita comunhão e permite, ó Senhor, que eu seja usado em Tuas mãos. Amém, glória a Jesus. Nós vamos, nesse culto, vamos falar alguma coisa, esses cultos nós estamos falando sobre doutrinas, e é um culto onde a palavra tem um cunho doutrinário, e hoje nós vamos falar sobre dons espirituais. Nós vamos começar esse assunto com um texto da palavra. Esse texto se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Antes de eu ler esse texto, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. A doutrina de dons espirituais não é uma doutrina da Igreja Cristã Maranata. Os dons espirituais, eles surgiram na igreja primitiva durante o evento do Pentecostes, como está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. Então, o livro de Atos dos Apóstolos mostra o que aconteceu no início da igreja. Então, os dons espirituais mencionados e que nós mencionamos são aqueles que estão ligados ao Pentecostes, na descida do Espírito Santo, na operação do Espírito Santo, no início da igreja. Então, uma coisa que é importante nós observarmos, e nós temos falado isso algumas vezes, quando a igreja começou, a nossa igreja começou há 53 para 54 anos atrás, o que despertou aquele grupo que pertencia a uma igreja tradicional foram dois pontos importantes da Bíblia e que eles não tinham experiência. Quais foram eles? Batismo com o Espírito Santo e dons espirituais. E nós vamos falar, é claro que outro vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo, vamos falar sobre dom espiritual. Inicialmente, nós vamos ler o texto na primeira carta aos Coríntios. Olha o que Paulo diz aqui, e nós vamos falar rapidamente sobre esse texto. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Observe uma coisa, quando nós falamos em medicina sobre os órgãos do sentido, aquilo que está ligado ao sistema nervoso central, através dos seus nervos e tudo mais, nós vamos observar que Paulo faz uma colocação dentro disso, daquilo que é a percepção da nossa mente, da nossa razão, do seu sistema nervoso central. Então, ele fala aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não passou pelo coração do homem. Então ele está falando aqui de algo que é fora
que extrapola, vai além da razão. Então, além daquilo que é a capacidade do homem de alcançar. Então, além disso, quando nós falamos em quarta e quinta medida, as pessoas dizem, mas quarta e quinta medida não estão na Bíblia? Essas duas expressões não estão na Bíblia. Nós usamos essas expressões de forma didática para mostrar as 4 medidas, que é aquilo que a ciência fala hoje, largura, comprimento, altura e tempo. A razão fala, Einstein deu ênfase a isso quando introduziu o tempo. Então nós falamos as 4 medidas, está aí na ciência. E nós abordamos quinta medida, que seria algo que saísse dessas medidas da razão e fosse para uma outra dimensão. É exatamente o que está escrito aqui. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não passou pelo coração do homem, é o que Deus tem para o homem. Então, Paulo está escrevendo a carta aos Coríntios. E quem são os coríntios? Os coríntios são gregos. Corinto era a segunda cidade em importância na Grécia. Só perdia para Atenas, que era a cidade mais importante. Então, a cidade era grega. O povo grego, então, o povo gentílico. Esse povo é gentílico. Então, Paulo está escrevendo a carta aos gentios, como nós somos gentios. Então, veja, passa ao próximo. Então, quando ele escreve no capítulo 12, o primeiro versículo do capítulo 12, o que ele diz? Aí ele já entra nesse assunto aqui, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, o que seria ser ignorante? É se nós não entendêssemos aquilo que ele fala no começo. O que é o dom espiritual? O dom espiritual é algo que sai da razão, da esfera racional, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não passou. Então, não passou pelo coração do homem, o que sai da razão do homem e vai para uma outra dimensão. Essa dimensão, quem leva é o Espírito Santo. Então, na carta aos Coríntios, no capítulo 12, Paulo diz, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, no texto original, a palavra dom aqui, que é carisma no grego significa, é dividido em 2 palavras, caris, que significa graça. Então, esse texto na Bíblia significa carisma. Então, carisma significa o que vem da graça, ou seja, não é da razão. Então, Paulo está dizendo que o dom espiritual ele diz a seguir, o dom espiritual é uma manifestação do Espírito Santo. Então, se ele é uma manifestação do Espírito Santo, ele é um mistério. Por quê? Porque ele vai além da razão. Isso representa uma operação do Espírito Santo na vida da igreja. Com relação a isso, Paulo diz, quando ele escreve no capítulo 12 da carta aos Coríntios, ele está falando do que ele viu na igreja. O que Paulo viu na igreja? Paulo fazia parte da igreja de Antioquia. Ele veio depois, né? Ele não estava junto com os primeiros apóstolos. Ele veio depois. Ele teve aquela experiência no caminho de Damasco, todo mundo conhece. Então, o que aconteceu com Paulo? O tempo que ele ficou na igreja de Antioquia, ele observou a igreja. Então, o que ele observou na igreja? Ele observou na igreja que no meio da igreja havia uma operação do Espírito Santo. Preste atenção, eu quero ser didático nisso. Então, Paulo, imagina você no lugar de Paulo, nada é escrito sobre dom espiritual. O que havia de dom espiritual foi aquilo que eles conheciam do Pentecostes. Mas, Paulo, observando a igreja, ele percebe, e por isso ele coloca na sua carta, ele percebe maneiras diferentes de operação do Espírito Santo. O que ele chama de dom espiritual. Então, é uma manifestação. Então, ele começa a ver que as manifestações do Espírito Santo na vida da igreja são de vários tipos. E ele enumera essas operações. Ele descreve essas operações. Então, o que ele diz? Ele diz que, pelo Espírito Santo, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo Espírito Santo,
ciência, há outro fé, há outro dons de curar, maravilha, profecia, discernimento, línguas estranhas e a interpretação de línguas. Então ele cita essas 9 formas do Espírito Santo operar. Porém, na sequência do capítulo 12, e você que está me ouvindo depois pode ler todo o capítulo 12. Na sequência do capítulo 12, isso é muito importante, porque essa foi a nossa experiência doutrinária. Não é nossa, mas que está na Bíblia. Era só observar, não criamos nada. Veja, na sequência dos 9 dons, Paulo aborda um assunto que vocês já ouviram, que é corpo. Então ele fala sobre a operação do Espírito Santo na vida da igreja, cita 9 formas do Espírito Santo operar, mas diz que essas operações têm que funcionar na igreja como funciona o corpo humano. Ele está usando como figura o corpo humano. Quando você pensa em corpo humano, vamos agora para a ciência, que é a ciência natural, a ciência do conhecimento do homem. Quando nós vamos para isso, nós vamos ver que o corpo humano, quando ele funciona, ele tem 2 características muito importantes. Ninguém precisa ser médico para entender isso, que é muito simples. O funcionamento do corpo humano segue 2 regras simples e claras, que são governo e disciplina. Então, o seu corpo, quando funciona, ele tem governo, e o governo nem sempre combina com você, entendeu? Às vezes o governo do corpo nem sempre concorda com você. Por exemplo, as funções que estão lá no aparelho digestivo, os movimentos peristálticos, tudo aquilo que acontece que é comandado por um sistema nervoso central que está onde? Na cabeça. Então, é o governo. O corpo tem um governo que é a cabeça. Tanto é que lá no hospital, no CTI, quando a pessoa morre, a primeira parte do corpo que morre é o cérebro. Então é cabeça. Então o corpo humano tem governo, que é o cabeça, e disciplina. Por que disciplina? Porque um órgão não se envolve na função de outro. O rim não se envolve na função do fígado, nem o fígado se envolve na função do pulmão, ou de um outro órgão, ou do coração. Enfim, os órgãos funcionam de uma maneira coerente e em função de unidade, mas respeitando disciplina. Então, o corpo humano tem governo e disciplina. Então, Paulo, quando escreve sobre os dons espirituais, logo em seguida ele diz que os dons espirituais precisam seguir, primeiro, governo e disciplina. Então, eles não podem ser soltos de qualquer maneira. Então, eles estão interligados. Por exemplo, você fala de palavra de sabedoria. As pessoas dizem assim, mas você não pode comparar com Salomão no Velho Testamento. No Velho Testamento, há manifestações do Espírito Santo. Todas as manifestações do Espírito Santo que ocorrem na igreja ocorreram no Velho Testamento. E também no ministério de Jesus. Jesus teve todos os dons, eu não vou entrar em detalhe aqui. Alguém vai dizer assim, mas Jesus não falou em línguas, ele não precisava falar em línguas, porque o dom de línguas edifica a si mesmo, ele já era edificado. Então todos os dons existem em Jesus, como na igreja, como no passado existiu. Então, mas no passado, o Espírito Santo agia de forma focal, era individual, não permanecia, diferente da igreja quando o Espírito foi derramado sobre todos. Ali no profeta Joel, toda a carne é sobre todos os que fazem parte da igreja. Então, quando você vê a palavra de sabedoria, Paulo diz que é uma manifestação do Espírito Santo. Por que está no contexto dos outros dons? Porque muitas vezes o dom espiritual vem dentro da igreja de uma forma que, a princípio, você não entende.
Então, às vezes, quem teve um dom, como uma visão, uma revelação, que estão dentro do dom de ciências, às vezes ele não entende, mas o outro irmão, através do dom de sabedoria, ele interpreta o dom que você teve. Então, você teve uma visão, que é dom de ciência. Bom, antes de mais nada, vamos citar os 9 dons, não é? Então, sabedoria, ciência, fé, dons de curar, maravilha, profecia, o 6º, discernimento de espírito, o 7º, variedade de línguas, o 8º e interpretação, o 9º. Muito bem. Dentro do dom de ciências, o dom de ciências é conhecimento. Conhecimento de quê? Dom de ciência é ciência do homem, então dom de ciência é o que Einstein tinha, dom de ciências. Então, o outro lá, que era um grande cientista, ateu, mas tinha o dom de ciência que Deus deu, não. O dom de ciências aí não está ligado à ciência humana, não está ligado à razão. O dom de ciência aí está ligado a conhecimento de Deus, aquilo que está oculto. Então o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, que Paulo diz no início da carta. Então o dom de ciência é conhecimento, que pode vir através de uma revelação, através de uma visão ou até através de um sonho. Mas o dom de ciências, quando acontece, às vezes ele vem de forma incompleta. Essa foi a grande luta nos movimentos pentecostais. Por quê? Por quê? Porque às vezes o dom espiritual vinha e você não interpretava de maneira correta. Então, aquilo que era uma revelação desviava. Então, anulava a revelação. Então, por isso a importância da sabedoria dentro da igreja, para facilitar as coisas. Então, o dom de sabedoria é muito importante dentro da igreja. Nós vamos ver nos dons espirituais, por isso você já tiver aula de corpo. Por que ele está inserido no corpo? Porque o dom, ele pertence ao corpo. Ele pertence, a função do dom é manter vida no corpo. Por isso que é muito importante entender isso. O dom espiritual não é uma propriedade pessoal. Vamos lá na casa do irmão, da irmã profetiza, para ela falar conosco. Isso é perigoso. Porque o dom não é dessa forma, o dom é no corpo. O dom isolado, ele é perigoso porque ele pode ser mal discernido e levar a grandes prejuízos. Senão, Paulo não falaria na sequência de dons no corpo. Ele fala porque ele está mostrando que é necessário que isso aconteça. Então, a sabedoria é muito importante. É importante, às vezes, quando você lê a palavra e fala, a sabedoria que o Senhor te usa ali na abertura da palavra de um texto ou numa mensagem, sabedoria. Para interpretar um dom, sabedoria. Como o dom de ciência, que é conhecimento de Deus através da visão, da revelação, isso também é uma manifestação do Espírito Santo. Aí você diz assim, fé. Por que fé? Porque a fé não é essa fé mencionada aqui, é a fé que não vem da razão, não é a fé visível. A palavra diz assim, a palavra diz, a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê. Então, é um segredo. Então, de que forma você alcança essa fé? É diferente da fé que está relacionada à razão. Aquela fé que você acha que está ligada, você procura através da razão entender a fé. E essa fé não é entendida dessa forma. Essa fé é uma operação do Espírito Santo na sua vida. Por isso que Paulo diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Então, essa fé é a fé que está ligada à obra redentora. Porque o grande objetivo dos dons espirituais é salvação. É a salvação. Mas quem salva? Não, quem salva é Jesus. Tudo bem. Mas o Espírito Santo faz um trabalho aqui. Que trabalho é esse que o Espírito Santo faz? Ele edifica a igreja. Então, ele trabalha no processo de salvação. Porque salvação tem ato e processo. Então, o Espírito Santo trabalha no processo de salvação. E no processo de salvação, os dons espirituais são fundamentais naquilo que acontece no dia a dia, aquilo que o Senhor mostra, né? Em todas as formas.
Aí você diz assim, alguns movimentos pentecostais, eles entraram muito pelo lado da cura. Dom espiritual aqui está no plural. Por quê? Porque o Espírito Santo vai operar no corpo, pode usar quem quer, até uma intercessão de uma criança, o Senhor pode operar uma cura. Então a cura para quê? Porque o Senhor não quer promover ninguém. O dom espiritual é para a edificação da igreja. Da mesma forma, uma maravilha. O que é uma maravilha? Uma coisa que você não explica por causas naturais. Mas é uma maravilha, Deus vai operar na igreja. Isso é que é importante. O dom espiritual é corpo, não é individual. Por isso, o grande risco que nós vemos em movimentos pentecostais, onde a pessoa usa o dom de forma isolada. Isso é perigoso. O sexto dom, que é a profecia. Por que a profecia? Porque a profecia aponta para o futuro. E Paulo diz que a profecia edifica, exorta e consola. Quando é que a profecia edifica? Quando ela se cumpre. O Senhor faz uma profecia e ela se cumpre na vida da igreja. Quantas profecias a gente vê a respeito de uma situação, a respeito de um trabalho, de um emprego que o Senhor vai dar para você, a respeito de uma experiência que o Senhor vai dar com o seu filho. Quando ela se cumpre, ela edifica, ela exorta. Quando é que ela exorta? Quando ela nos corrige. Quando às vezes o Senhor mostra uma coisa que pode acontecer se nós continuarmos fazendo aquilo que está sendo feito. Uma decisão que nós vamos tomar, o Senhor disse, não é para tomar, que pode acontecer. Isso é profético. Essa profecia é que exorta, é que nos corrige. E a profecia consola. Quando é que ela consola? Quando você entra na igreja muitas vezes triste, com uma enfermidade, o Espírito Santo vai lá e diz assim, descansa, porque eu vou operar nos próximos dias um sinal na sua vida. Isso é uma profecia que consolou. Então, isso é na vida da igreja. Isso tudo acontece na vida da igreja. Como você diz assim, discernimento de espíritos é fundamental, é o sétimo dom. Por que discernimento de espíritos? Discernimento de espíritos é a capacidade que a igreja tem de discernir o que é e o que não é do Senhor. Nós usamos a palavra, às vezes para isso, usamos. Mas onde que isso diz que pode ser usado? Em Hebreus 4:12. A palavra é viva e eficaz, apta para discernir, separar entre alma e espírito. Os gregos achavam que alma é aquilo que é a razão do homem, espírito é aquilo que vem de Deus. Então, separar isso. Mas então a capacidade que a igreja tem de separar o que é do que não é do Senhor. Jesus deu um exemplo claro disso com relação a Pedro. A primeira, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Jesus diz, Pedro, você teve revelação. Logo em seguida, Pedro diz assim, o senhor não vai para Jerusalém. E Jesus repreende Pedro. Por quê? Porque ali já não era revelação. Então, é e não é. Isso está dentro de uma função que está na igreja, no corpo, que é discernimento de espíritos, a capacidade. Por isso que o perigo do dom isolado, às vezes ele vir e não ser bem discernido, e não saber se é do Espírito Santo ou não, e causar um grande prejuízo. Terminando, variedade de línguas não é variedade de idiomas. A língua ali, quando veio no Pentecostes, tinha várias pessoas em volta e cada um entendeu aquela língua no seu idioma. Como seria isso? É a mesma coisa se nós estivéssemos numa reunião grande e tivesse um grupo de americanos, de alemães, de espanhóis, de brasileiros, e alguém começasse a falar em língua, quando terminasse o alemão disse, eu entendi essa língua toda em alemão. Aí o americano disse, mas eu entendi também, mas em inglês. O outro disse, mas eu entendi em espanhol. Então a língua foi dada, a língua era uma língua espiritual, aquilo que não é do homem. Quem fala em línguas não fala o homem, mas em espírito fala de mistérios, é o que está no capítulo, lá no capítulo 14 dessa primeira carta. Então, a língua estranha é importante porque ela edifica, ela pode ser um sinal para o incrédulo. A minha experiência de conversão foi entrar na igreja e ouvir língua estranha. Eu fiquei impressionado com aquilo. O que é a interpretação de línguas? Muitas vezes acontece na igreja, é tradução? Ah, mas o irmão fala sempre a mesma coisa, é o mesmo tipo de língua, a interpretação é totalmente diferente. Sim, a língua está ali como um sinal. Ela não é um idioma para ser traduzido, é um sinal de que o Espírito Santo está operando. Então, o senhor edifica o irmão em língua estranha e o outro interpreta. Por quê? Quem fala língua estranha edifica a si mesmo, mas quem interpreta edifica toda a igreja. Essa é a importância. Meus irmãos, de uma maneira geral, para terminar, os dons espirituais são fundamentais. Se você que é crente, que serve ao Senhor,
Não tem uma experiência com dom espiritual? Procura ter, ora nesse sentido, faça um jejum nesse sentido e busque o do Senhor. Senhor, se isso existe, me dá uma experiência. E o Senhor vai te dar uma experiência com dom espiritual. Pode fazer esse clamor, você é servo, você teme ao Senhor, você quer ter, peça isso ao Senhor. Não vá naquilo, eu não concordo, o teólogo falou isso. Não, peça ao Espírito Santo, peça ao Senhor. Dobra seus joelhos, ora, clama pelo sangue de Jesus. É porque você clama pelo sangue de Jesus, você está clamando pelo Espírito Santo. E Ele vai te falar e vai te mostrar a verdade. Você vai ter uma experiência com o dom espiritual. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ouvir um louvor? O que os olhos nunca viram e o coração nunca sentiu, Deus preparou em seu favor para o abençoar. Abra seu coração e deixe que a luz venha brilhar em seu viver eternamente. Então comece a glorificar pelo que ainda não viu. Se Deus prometeu, vai se cumprir, sua bênção vai chegar. Abra seu coração e deixe que a luz venha brilhar em seu viver eternamente. Então comece a glorificar pelo que ainda não viu. Se Deus prometeu, vai se cumprir, sua bênção vai chegar. Então comece a glorificar pelo que ainda não viu. Se Deus prometeu, vai se cumprir, sua bênção vai Senhor, nós bendizemos ao Teu nome, pedimos, ó Deus, que Tu estejas dando aos Teus servos uma experiência com os dons espirituais. E em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, seja convosco agora e para sempre. Amém. Nós encerramos assim esse culto, queremos deixar aí com os irmãos, aí na tela, QR Code, para que você coloque a sua
câmera do celular aí e você que está no exterior vai poder entrar em contato conosco e receber qualquer assistência ou oração. Também o outro QR Code agora para aqui, para o Brasil, onde você também pode fazer o mesmo processo e você enviar a sua experiência. Eu quero ver a experiência sua com dom espiritual. Mostre, você não tem ainda não? Busque os que você vai ter. Nós também temos o telefone usado 24 horas para atender a todas as pessoas. Há sempre um pastor ali na linha para te atender nesse plantão. O 0800 707 3076 é esse o telefone. Está ligado 24 horas por dia. A paz do Senhor, que o Senhor abençoe a todos. Estamos aqui, ó Deus, para louvar o teu nome. Agora você tem disponível a nossa coletânea de louvores, diretamente no seu celular ou tablet. No aplicativo oficial da Igreja Cristã Maranata, é possível visualizar letras, cifras e partituras da coletânea, para você cantar e louvar a qualquer momento. Se você ainda não tem instalado, acesse www.igrejacristamaranata.org.br/aplicativo e faça já o download. Se você já tem o aplicativo instalado, basta atualizar na loja de aplicativos do seu celular. Maranata, o Senhor Jesus vem! Veja em primeira mão as novidades que a Igreja Cristã Maranata preparou especialmente para você e toda a sua família. Ouça em qualquer lugar e na hora que desejar. Nossos louvores inspirados na Palavra de Deus, que falam direto ao coração. Escolha sua faixa favorita e seja edificado. Esses álbuns foram preparados com muito carinho para crianças, intermediários, adolescentes, grupo de louvor e também disponibilizamos álbuns instrumentais. São mais de 250 hinos e todos eles estão disponíveis em todas as plataformas digitais do planeta. Baixe agora sua plataforma de áudio preferida no celular, tablet ou computador e procure Igreja Cristã Maranata. Com apenas um clique, você escolhe o seu louvor favorito e pronto! É só aumentar o volume, ouvir, cantar junto e meditar. E o melhor, quantas vezes quiser. Maranata, o Senhor Jesus vem!